Boa noite a todos, que a paz do Mestre Jesus nos nossos corações. Hoje nós temos na presença a companhia da Solange, querida da casa, aqui, trabalhadora incansável, que vai nos falar sobre o tema Prazer e Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Tema muito oportuno, né? Nos momentos atuais que a gente está vivendo aí de mudança do planeta. Mas antes de passar a palavra para ela, vamos fazer a leitura de uma página do livro Caminho, Verdade e Vida, a psicografia de Francisco Cândido Xavier, Espírito de Emmanuel, capítulo 118, o paralítico. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, destelharam a casa onde Jesus estava e, feita uma abertura, baixaram o leito em que jazia o paralítico. Marcos capítulo 2, versículo 4. E aí Emmanuel explica isso, né? Muitas pessoas confessam sua necessidade do Cristo, mas frequentemente alegam obstáculos que lhe impedem a sublime aproximação. Uns não conseguem tempo para meditação, outros experimentam certas inquietudes que lhes parecem intermináveis. Todavia, para que nos sintamos na vizinhança do Mestre, como legítimos interessados em seus benefícios imortais, faz-se imprescindível estender a capacidade, dilatar os recursos próprios e marchar ao encontro deles sobre a luz da fé viva. Relata-nos o Evangelho de Marcos a curiosa decisão do paralítico, que, localizando a casa em que se achava o Senhor, plenamente sitiada pela multidão, longe de perder a oportunidade, amparou-se no auxílio dos amigos, deixando-se resvalar por um buraco, levado a efeito no telhado, de maneira a beneficiar-se no contato do Salvador, aproveitando fervorosamente o ensejo divino. Recorda o paralítico de Cafarnaum, e na hipótese de encontrares grandes dificuldades para gozar a presença do Cristo pelos teus impedimentos de ordem material, dirige-te para o alto, com o amparo de teus amigos espirituais, e deixa-te cair aos seus pés divinos, recebendo forças novas que te restabelecerão a paz e o bom ânimo. Nosso Emmanuel é sempre muito detalhista. Ele explora realmente as questões do Evangelho de uma maneira brilhante. Então aqui nós temos aquela passagem do paralítico que queria estar com Jesus, mas a multidão em volta não permitia que ele chegasse dentro da casa em que Jesus estava. Geralmente à noite Jesus se reunia na casa de alguém para fazer as refeições, mas aqui era a luz do dia. E acontece que o que o paralítico pensou? Bom, já que eu não consigo entrar pelos meios normais, os amigos dele pegaram ele, levaram para cima do telhado, abriram um espaço no telhado, né? A gente não sabe nem de quem era a casa, né? Abriram um espaço no telhado, por um buraco desceram a maca com ele, em cordas, e colocaram ele no meio da sala onde Jesus estava, né? E ali deu-se a cura. Agora, Emmanuel, o que ele nos alerta aqui de uma forma brilhante sobre isso, né? E ele faz uma comparação com todos nós. Quer dizer, muitas vezes a nossa preguiça, a nossa indolência, a nossa falta de perseverança faz com que a gente fique na condição do paralítico, faz com que a gente não saia da condição da ociosidade, de não fazermos nada que realmente nos alce a uma condição melhor. Então o fato de elevar-se o paralítico para o alto do telhado, para depois descer na direção do Cristo, é um chamamento nós à necessidade de procurarmos, elevarmos também, como diz Emmanuel. E o concurso dos amigos que ajudaram o paralítico a erguer-se sobre o telhado, como Emmanuel fala aqui, é o concurso dos amigos espirituais, é o concurso dos nossos mentores, que estão o tempo todo tentando nos alçar, né, a condições melhores. Mas a gente está sempre, como ele fala aqui, né? A gente está sempre colocando dificuldades, não estamos estendendo a nossa capacidade, dilatando os recursos próprios que todos nós temos para galgar degraus maiores, e ficamos nessa situação do paralítico. Ficamos, né, na condição rasteirinha aí, numa vida muitas vezes sem sentido,
sem um propósito maior para as nossas existências. Então é o momento da gente refletir sobre essas páginas, né? E procurar fazer o melhor, fazer a nossa parte. Mas fazer do fundo do coração, fazer com vontade mesmo, com amor, porque é isso que vai realmente nos redimir diante das nossas imperfeições aí do passado. Então vamos elevar os nossos pensamentos ao alto, pedir a Jesus que nos ampare através dos nossos amigos espirituais, né? Toda a nossa irmã Solange, fazer esse presente para esse estudo que ela vai nos trazer na noite de hoje, que ela possa ser amparada por eles e que nós possamos entender tudo aquilo que ela vai nos trazer na forma do seu estudo, que Nossa Mãe Maria Santíssima envolva todos nós que estamos aqui presentes no salão, aqueles que estão nos acompanhando na mídia, no Facebook nesse momento e amanhã a partir do YouTube. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, nasceu Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai a Deus por nós pecadores, agora e na hora do nosso desenlace. E assim, com essa prece, então, nós passamos a palavra para o Senhor Luiz. Boa noite a todos. Estamos aqui mais uma noite na EDAC para a gente estudar um pouco mais sobre o Espiritismo. E hoje, esse tema, né, intrigante que é Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. É uma das obras mais polêmicas do Chico Xavier. E por incrível que pareça, tem muitos brasileiros que não acreditam que o Brasil é a pátria do Evangelho. Então nós vamos mostrar que o Brasil, ele não vai ser, ele já é a pátria do Evangelho, tá bem? Então é isso que nós vamos no nosso estudo. Vamos iniciar um pouquinho falando, né, do Chico Xavier. O Chico Xavier, ele psicografou um livro e o Chico Xavier é uma pessoa assim super conhecida de nós brasileiros, né? Tem livros à vontade sobre a vida do Chico, tem filme, e tem que falar mesmo, porque o Chico é um apóstolo de Jesus, né? Ele foi uma pessoa que contribuiu muitíssimo para a melhoria de todos nós brasileiros e das pessoas do mundo todo, né? As obras dele estão no mundo inteiro. Mas uma coisa que eu gostaria de falar aqui, né, é que o filme deixa claro algumas partes, né, importantes da vida do Chico. Quando a gente olha para o Chico, a gente vê o quê? Um missionário? É um missionário, não é? O Chico é um missionário. 452 livros, títulos, né, que foram editados várias e várias vezes. O Chico nunca ficou com nenhuma renda de venda dos livros. Ele terminava de escrever, ele ia no cartório, fazia o registro da obra já passando para uma instituição, ou a FEB, uma instituição espírita, alguém ficava. Várias instituições têm a posse de determinadas obras do Chico e eles editaram e a renda veio para o movimento espírita. Então, o Chico ganhou muitos presentes, até fazenda ele ganhava. Uma vez ele teve que ir no cartório, né, para passar a fazenda. Isso não aconteceu uma vez só, não, para o nome dele. Mas ele, não, o nome dele não ficava nada. Então, ele já foi com a pessoa para quem ia passar a fazenda. Que essa pessoa já tinha destinação para as obras de caridade. Então, assim, ele sempre foi esse exemplo na nossa vida. Não é à toa que nós temos o Chico como um apóstolo de Jesus na Terra, né? Mas uma coisa interessante que a gente gostaria de trazer é sobre a polivalência das obras do Chico. Porque ele escreveu sobre vários temas muito variados. Ele teve uma produção que se chamava Reveladora, que foram as obras de André Luiz, trouxe todas aquelas informações do mundo espiritual. Uma obra identificadora, que o exemplo é aquele livro Parnaso de Além Túmulo, onde vários escritores, né, famosos do passado, poetas, vieram escrever suas poesias. Esse livro foi muito analisado
pelas pessoas da área, né? E todos eles identificavam ali o estilo daquele tudo direitinho. Então, uma coisa assim fabulosa o que aconteceu com esse livro Parnaso de Além-Túmulo, né? Identificadora também, mensagens, várias mensagens romanescas, os romances de Emmanuel, né, que foi há 2000 anos atrás, Renúncia, 50 anos, mas qual que ele falou? 50 anos depois, Ave Cristo, né? Essas obras foram tão importantes que depois dessas obras surgiu um livro de histórico geográfico para explicar aquelas regiões, tudo aquilo que aconteceu lá que estava escrito no romance, né? E com uns detalhes assim fora de série sobre aquelas regiões, aquelas obras. Uma obra riquíssima, obra científica, histórico-geográfico, muita coisa ele escreveu sobre isso. O livro Caminho da Luz, Brasil, Coração do Mundo, ele traz informações de geografia, que na época não era disponível, né? Não estava disponível. Conto, reportagem, obras de aspecto científico, foi bastante rico. Então, essa obra do Chico ele foi considerado o maior médium de psicografia do mundo, né? Depois a gente vai falar um pouquinho de Humberto de Campos. Humberto de Campos também, um espírito muito ligado, né? Assim, muito importante na obra do espiritismo. Ele nasceu pobre. É interessante a gente olhar isso, que os missionários de Jesus na Terra normalmente nascem pobres, né? Tem dificuldade na vida, tem problema de saúde, quer dizer, a gente acha ele missionário, ele é um privilegiado, né? Não, se a gente for ver, Bezerra de Menezes, vocês acham que ele foi um missionário? Foi um missionário, não foi? Bezerra de Menezes teve 15 filhos, ele enterrou 9 filhos. 9 filhos, o que é uma pessoa? Ter 15 filhos já é complicado, né? Não é qualquer um que tem, não. E ainda perder 9 e enterrar 9 filhos. Sem contar a dificuldade, ele veio para cá, ele é um missionário e ele precisava estudar medicina, não tinha dinheiro para pagar, né? Então, como é que a gente pensa? E às vezes a gente fala assim, mas é um missionário, é um privilegiado. Não é, né? Não tem privilégio. Então, é complicado. E o Humberto de Campos não foi diferente. Ele nasceu pobre, muito cedo ficou órfão de pai, ele teve que trabalhar para ajudar a família. Na medida que ele foi crescendo, ele nasceu no Maranhão, daí a pouco ele vem para o Rio de Janeiro e ele começa a escrever. Então ele se vê como um jornalista, um cronista no Rio de Janeiro, começou a escrever obras, começou a fazer muito sucesso, as pessoas tudo queriam que ele escrevesse mais e mais. Ele criou um personagem, Conselheiro XX, que ele fazia contos engraçados sobre a vida das pessoas eminentes da cidade, sabe? Então isso gerou uma polêmica e uma coisa toda. Daí ele ficou doente e depois que ele teve essa doença, ele mudou completamente o estilo dele. Ele sepultou o Conselheiro XX e começou a escrever cartas, começou a escrever artigos consoladores e consoladores e de ajuda para as pessoas. Aí começou a chegar carta pedindo ajuda dos assuntos e ele começou a escrever sobre aquilo tudo lá. E é interessante que ele adoeceu também, ficou muito doente, ficou quase cego. E quando ele desencarna em 1934, quando ele chega no mundo espiritual, 3 anos que ele estava no mundo espiritual, ele começa a psicografar através do Chico Xavier. Quando ele escreveu O Brasil, Coração do Mundo, não tinha 5 anos que ele estava desencarnado. Então, por aí a gente vê, né, a condição espiritual dessa alma, né, desse espírito. Pois é, então é o Chico que psicografa, né? E Humberto de Campos é o espírito que vai trazer para nós essas notícias, né? No livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Nós vamos passar um pouquinho pelo contexto, né? E qual o contexto? O que o Brasil estava vivendo nessa época? Acho que essa letra ficou um pouco pequena. Miudinho. Ficou pequeno, ficou?
Eu acho que eu poderia aumentar, mas deixa assim. Eu vou lendo aqui e a gente vai chegar no... Né? O Brasil, em 1938, a gente estava vivendo a ditadura Vargas, de 1937 a 1945. Em 1930 teve a Revolução no Brasil, a Revolução de 1930. E essa revolução, ela tirou, né, o presidente, que era Washington Luiz, né, e aí foi eleito. Na época tinha aquela política do café com leite, né? Uma época elegia um candidato de São Paulo, outra época o candidato de Minas. Aí saía aquele, o próximo candidato era de Minas. Saía de Minas, qual é o próximo? De São Paulo. Continuou Washington Luiz, ele deveria apoiar o de Minas, só que ele apoiou o de São Paulo, Júlio Prestes. Isso daí gerou uma polêmica, enfim, acabou tendo a revolução e ele foi deposto. Aí ele teve um voto indireto e quem era que comandava a frente lá dos revoltosos, né, no caso, era Getúlio Vargas. Então ele foi eleito para governar provisoriamente até nova eleição. Só que a nova eleição ele marcou que ia ser daqui a pouco, que ia ser depois, e foi ficando. Então não tinha eleição, né? E ele foi assumindo e foi ficando durante 15 anos. Então nesse período teve algumas fases, né, dessa ditadura, mas a gente sabe que foi uma época de concentração mesmo do poder, né? O legislativo, por exemplo, que é o que faz as leis, né, ele foi suprimido. E o Congresso, as assembleias estaduais, a Assembleia Municipal, foi tudo fechado, né? Fechou tudo. E o Getúlio Vargas, ele governava através de decreto-lei, né? Então, ele fazia o decreto e as coisas iam se resolvendo. Isso teve nesse momento, teve algumas coisas boas, que houve assim, o Brasil estava numa fase muito boa, então houve um crescimento, né, grande, mas logo depois isso é bastante prejudicado por causa da guerra que começa em 1939, né? Então foi a Segunda Guerra Mundial. Em 1938 foi o ano da edição do livro Brasil, Coração do Mundo. Em 1938 a Alemanha estava anexando a Áustria. Então a Alemanha já tinha feito uma série de coisas no país, né? Já era uma ditadura, então já tinha caçado muita gente, já tinha muita gente morrendo. Ou eu vou ter que fazer isso pela força. Então não teve essa anexação, mas foi uma situação bem forçada mesmo, né? Então o mundo estava vivendo essa situação. Em 1939, um ano depois da edição do livro, né, iniciou a Segunda Guerra Mundial, quando a Alemanha invadiu a Polônia. Porque assim, enquanto o problema estava lá dentro da Alemanha, ninguém queria saber de nada, né? Está acontecendo lá, todo mundo na dele, tranquilo. Quando começou a invadir os outros países, aí todo mundo levantou suas bandeiras, né? Aí começou a guerra, foi uma situação bem difícil. E, bom, enfim, esse daí é o contexto que o Brasil estava vivendo, né, quando foi escrito esse livro. E aí a gente pergunta, ele escreveu, Emmanuel traz Humberto de Campos para escrever sobre uma obra e o Brasil vivendo aquele contexto que ele estava vivendo. Então isso, a gente pode fazer uma reflexão, né, sobre isso. Por que aconteceu de trazer esse livro, né? Antes de acontecer todos aqueles fenômenos futuros que a gente sabe, né, o que foi a Segunda Guerra, o Holocausto, uma tristeza, uma marca na sociedade mundial, porque todo mundo que olha para o Holocausto hoje se sente, né, parte daquele sofrimento, porque a dor foi muito grande.
Então, às vezes, a gente fica reclamando do Brasil, né? A gente reclama do Brasil, que o Brasil é isso. Quando a Alemanha, quando terminou a guerra, a Segunda Guerra, a Alemanha estava devastada. As pessoas não tinham o que comer. Eles comiam batata que eles plantavam em jarros dentro de casa. Plantavam, colhia batata para comer. Não tinha nada para comer. A Alemanha estava devastada. Então, às vezes a gente fala assim, o Brasil foi colonizado pelos portugueses, a gente podia ter sido, por exemplo, descoberto, né, pelos ingleses, né, a gente podia pelos franceses, pelos espanhóis, né? Então, a gente tem que saber olhar para os países que foram colonizados por essas nações, que a gente vai ver o que é que acontecia ali dentro. Assim, mas se os espanhóis tivessem colonizado o Brasil, seria melhor. Será? Pergunta para quem foi colonizado pela Espanha. Pergunta para ele se foi bom, né? E aqui no Brasil nós tivemos muitas coisas agradáveis aqui. E nós vamos ver por quê. Né? Então veja, olha o Brasil. O Brasil é um país de extensão continental. Quando os portugueses chegaram aqui, eles pensaram que era uma ilha, então chamaram Ilha de Santa Cruz, de Vera Cruz, Ilha de Vera Cruz. Depois, quando eles começaram a andar pelas terras, eles viram que aquilo tinha uma dimensão continental, então eles mudaram o nome para Terra de Santa Cruz, né? Porque é muito grande. Você vê, olha a quantidade que nós temos de área, 8.500.000 metros quadrados de área. O ponto mais alto lá em cima, né, na longitudinal, 4.323 quilômetros de extensão. Acompanhando o Equador, a gente tem a latitude, né? Olha a quantidade, 3.326 quilômetros dos dois pontos mais distantes de um lado e de outro. Só de área de litoral, olha, 9.000 quilômetros de litoral que nós temos. Então é muita terra. E as riquezas? Muitas riquezas, né? Pau-Brasil, quando eles chegaram aqui, que eles viram aquela madeira, eles ficaram encantados, porque na Europa só tinha aquelas cores pastel, sabe? Não tinha essas cores vibrantes. E o pau-brasil, ele tinha uma cor vibrante, ele era muito usado para tingir roupas, para fazer móvel, para tudo, né? Então ele tinha aquela cor vibrante, o vermelho, o alaranjado, que eles não tinham lá na época. Então era muito utilizado para isso. E isso daí foi uma loucura, porque pau-brasil tinha em todo o litoral brasileiro. Foi bastante coisa que nós tínhamos aqui que acabou, né? Hoje ainda tem alguma coisa que foi preservado, que foi tombado, principalmente no Nordeste, né? Ainda tem pau-brasil, mas com certeza assim, bem pequeno mesmo. Depois nós tivemos o ciclo da agricultura, criação de gado, indústria, minas, né? E as bacias hidrográficas, não são 12 bacias hidrográficas. É muita água que tem no Brasil, muita água. São bacias, o aquífero Guarani é o maior deles. 70%, porque o aquífero Guarani, ele cobre também as terras da Argentina, Paraguai e Uruguai. Mas 70% dele está em solo brasileiro. Então nós temos muita água no subsolo. É uma riqueza muito grande. Quem tem água hoje é rico, né, gente? É um país rico. Então nós temos muita riqueza. Sem contar, né, as Minas Gerais, né? Minas Gerais teve esse nome por causa das minas. Quando os bandeirantes entraram, eles começaram a entrar para o interior do Brasil e começou a procurar. E começou a achar ouro, diamante. Minas Gerais tem a cidade diamantina, foi isso. Encontraram lá uma quantidade imensa de diamante. Era muito ouro que ia para a Europa, né?
nessa época, muito. Era tanto que veio a Revolução, né? Os brasileiros não aceitaram, né? Foi aquela Inconfidência Mineira, ela começou por causa desses impostos, né? Era muito imposto, que tudo que achava aqui de riqueza ia para Portugal. E a gente pagava uma quantidade muito grande, muito alta. Então começou essa Inconfidência Mineira com o objetivo de libertar o Brasil disso, né? Esse peso, porque o Brasil não conseguia crescer desse jeito. Então lá, no início, né, no livro, ele diz o seguinte: mas se numerosos pensadores e artistas notáveis lhe traduziram a grandiosidade de um mundo novo, contando lá fora as inesgotáveis reservas do gigante da América, todo esse espírito analítico não passou da esfera superficial das apreciações, porque não viram o Brasil espiritual, o Brasil evangélico, em cujas estradas, cheias de esperança, luta, sonha e trabalha o povo fraternal e generoso, cuja alma é a flor amorosa de 3 raças tristes, na expressão harmoniosa de um dos seus poetas mais eminentes, Olavo Bilac. Né? Então nós trouxemos o poema, né? Ficou tudo pequenininho, né, gente? Mas eu acho que dá para a gente acompanhar ali. Depois eu vou mudar lá em casa. Tens, às vezes, o fogo soberano do amor em serras na cadência acesa, na mesma linha de pensamento está em requebros e encantos de impurezas todo o feitiço do pecado humano. Mas sobre essa volúpia erra a tristeza dos desertos, das matas e do oceano. Bárbara Poracê, banzo africano e soluços de trova portuguesa. É samba e jongo, chiba e fado, cujos acordes são desejos e orfandades, de selvagens, cativos e marujos. Em nostalgias e paixões consiste lasciva dor, beijo de 3 saudades, flor amorosa de 3 raças tristes. Esse poema foi publicado no livro Tarde, em 1919. Em 1938 foi escrito o livro. Né? Então ele busca em Olavo Bilac essa frase, que foi a junção de uma flor amorosa de 3 raças tristes, porque o africano deixou a sua terra para vir no Brasil. O índio que estava aqui, ele ficou triste porque inicialmente ele ficou alegre. No início do livro a gente vê que foi uma alegria quando vê chegando, né, aquela comitiva de Pedro Álvares Cabral. Eles ficaram felizes de ver, eles conversaram, eles trocaram, né, afeto, ficaram felizes, né? Conta-se até que uma das pessoas da caravana de Cabral dançou nas areias com os índios, de tão lindo que eles estavam apaixonados pela terra que eles encontraram, né? Então, mas só que isso depois muda, né? Mudou muito, porque o índio foi escravizado. Então, por isso que ele fala aí da dança, da tristeza. O negro que veio para cá, não era plano a escravidão, não era plano de Deus, que Deus não planeja essas coisas. Isso foi a liberdade que o homem possui de decisão. E eles decidiram. Porque os portugueses que vieram para cá, porque está lá no livro, por que foi escolhido Portugal? Tudo isso foi programado no mundo espiritual. Portugal foi escolhido porque ele era um povo trabalhador e pobre. Ele foi escolhido para isso, porque eles queriam que o Brasil fosse essa terra acolhedora. Então tinha que ser pessoas para começar um negócio. Só que o português, quando chegou aqui, por causa do clima, né, sol muito quente, ele achou difícil trabalhar. Como
os negros estavam chegando, né? Iam chegar porque já era programação, só que eles vieram como escravos. E aí, por isso, essa poesia fala dessa tristeza, porque os escravos, eles sentiam muita saudade da terra deles. E às vezes eles entravam em depressão. Essa Bárbara Poracê é uma dança que eles faziam de tristeza. E às vezes a depressão era tão forte que eles chegavam a morrer. Eles morriam por depressão. Por isso que ele fala disso daí. Muito bem, então qual que é o objetivo também desse livro, né, da obra? Também está lá no livro, né, Brasil, Coração do Mundo, quando ele diz: estas páginas modestas constituem, pois, uma contribuição humilde à elucidação da história da civilização brasileira em sua marcha através dos tempos. Tem por único objetivo provar a excelência da missão evangélica no Brasil no concerto dos povos. E que, acima de tudo, todas as suas realizações e todos os seus feitos, fomos miseráveis dos troféus da glória sanguinolenta, tiveram suas origens profundas no plano espiritual, de onde Jesus, pelas mãos carinhosas de Ismael, acompanha desveladamente a evolução da pátria extraordinária em cujos céus fulguram as estrelas da cruz. Humberto escreve. Porque quando eles localizaram a nossa terra, eles chamaram Terra de Santa Cruz, Cruzeiro do Sul, porque daqui da América conseguia-se ver a constelação de Cruzeiro do Sul lá, né, com aquelas 5 estrelas, né? Então, por isso é que ele fala que a cruz é o símbolo da nossa terra. E a cruz, o que é? A cruz é um símbolo do sacrifício, da iluminação, né? Bom, os dados que fornecem nessas páginas foram recolhidos da tradição do mundo espiritual. Então, foi feito entrevistas, Herculano Pires conversou com as pessoas no mundo espiritual para saber dessas histórias, para poder escrever, né, esses livros. Esse livro e outros, né? Caminho da Luz também foi no mesmo. Caminho da Luz foi no, né? Então, a gente vai ver que ele vai buscar nas tradições do mundo espiritual, onde falanges desveladas e amigas se reúnem constantemente para os grandes sacrifícios em prol da humanidade sofredora. São falanges. Então, a gente está falando de falanges que são muitos espíritos já evoluídos, que têm um compromisso com o Evangelho de Jesus na Terra. E tem compromisso especial com o Brasil. São vários espíritos que vieram trabalhar na obra junto com Ismael. Ismael é o protetor espiritual do Brasil, né? Nós vamos ver no texto aqui do livro, no momento em que Jesus chama Ismael para ser o coordenador desta terra. Então, o Brasil, ele não está somente destinado a suprir as necessidades materiais. Então, veja, ele está destinado a suprir as necessidades materiais. E como diz mais à frente, das nações, dos povos mais pobres do planeta. Mas não é só essa. Está dizendo, mas também facultar ao mundo inteiro uma expressão consoladora de crença e fé raciocinada a ser o maior celeiro de claridades espirituais do orbe inteiro. O Brasil terá sua expressão imortal na vida do espírito, representando a fonte de um pensamento novo, sem as ideologias da separatividade, e inundando todos os campos das atitudes humanas com uma nova luz. Então, assim, Brasil, ele é a terra, o coração do mundo, a pátria do Evangelho.
E ele tem até o formato, né, de um coração. E essa forma, ela foi mantida, o que é bastante interessante, porque olha como foi que a espiritualidade agiu. Naquela época, quando o Brasil foi descoberto, Portugal não deu muita atenção ao Brasil. O Brasil ficava meio ao léu, porque ele estava interessado era no caminho para as Índias, que havia sido descoberto em 1498 com Vasco da Gama, né? Então, Vasco da Gama, isso que era importante para ele, era de onde que vinham as riquezas. E eles ficaram, eles eram um país pobre, mas eles ficaram muito ricos, muito ricos. Então, quando eles descobrem o Brasil, eles não deram muita atenção para as terras do Brasil. Ficou meio assim, até que chegou, né, ao ouvido lá do rei, que os espanhóis e os franceses estavam vindo no Brasil para levar pau ao Brasil. Estavam pegando as riquezas do Brasil e indo embora, né? Aí o governo, então, o rei se interessou de mandar as comitivas para cá, fizeram o Tratado de Tordesilhas, montaram as feitorias, né? E aí começou a guardar a terra, a costa brasileira. E assim, eles não deram muita atenção, porque não era interessante, eles não viam muito interesse nisso, né? Antes disso daqui, deixa eu pegar aqui na página 26. Eu quero trazer aqui uma passagem, né, muito interessante, que é um diálogo de Jesus de Jesus e Ismael. Então, o Brasil foi descoberto, né? Foi descoberto e estava a terra brasileira aí, Portugal não estava dando muita atenção para isso. Então, Ismael ficou preocupado com isso e quis uma entrevista com Jesus e falou: olha, você está transplantando a árvore para lá, está todo mundo já está tudo certo, as coisas estão seguindo, mas as nações ricas da Europa vai ter problema, porque eles estão querendo, né? A gente precisa guardar essa terra, precisa ter um cuidado com ela. Então o Brasil, ele vai e chama quando ele dá a Ismael essa incumbência de proteger o Brasil, de cuidar do Brasil. E a gente vai ver na obra tudo que aconteceu até a República, tudo organizado pelo mundo espiritual. Tudo organizado. Por que Portugal descobriu o Brasil? Porque já era interesse de Jesus. Jesus, quando ele veio visitar, ele veio e visita a Terra e ele vai à Europa. Quando ele vê a Europa estava devastada. O ensino, o Evangelho de Jesus estava acabado. Veio a Idade Média, veio as cruzadas, aquelas lutas todas. Então, a Europa estava muito mal na questão do Evangelho. E Jesus, então, decide transplantar a árvore do seu Evangelho para as terras novas. E aí ele vem visitar o Brasil, né? E chama Ismael e dá a ele essa incumbência de programar a descoberta dessas terras novas, porque essas terras precisavam ser trabalhadas, né? Precisava desenvolver, o Brasil precisava crescer, então era preciso ser descoberto. E aí ele chama quem? Chama Eliu. Eliu era um espírito responsável pelos problemas sociológicos da terra. Eliu, ele foi filho de Abraão com a serva Sara, né? E ele já tinha esse trabalho espiritual no mundo todo. E aí ele chama Eliu e diz: olha, é preciso que você reencarne
para poder trazer as condições necessárias para que eles vão desbravando os oceanos perigosos e solitários para descobrir a Terra. Então, Eliu, ele reencarna em Portugal como Henrique de Sagres. Henrique de Sagres, ele era infante, quer dizer que ele era filho de rei, mas ele não chegou a ter o trono, né? Porque ele não era o filho mais velho, mas ele era filho de rei. Toda a riqueza dele, ele usou para fundar a escola de Sagres. Toda a riqueza dele. E ele fundou a escola de Sagres. E o objetivo dessa escola era exatamente preparar a navegação para que se descobrisse as terras novas. Então você vê, tudo isso programado no mundo espiritual. Quando eles descobrem, e aí as outras nações ricas começam a despertar o interesse de buscar as riquezas do Brasil, outra reunião. Aí Jesus entrega a Ismael a direção da nação para que ele cuidasse da nação. E Ismael vai cuidar, ele vai chamar os trabalhadores, vão reencarnar várias pessoas. No livro está dizendo que os trabalhadores da falange de Ismael, eles reencarnavam como filhos da terra, né? Os portugueses que vieram, porque os portugueses, o pessoal sabe, mas quem veio do Brasil foram os criminosos. Na verdade, a Europa estava vivendo aquela fase do Santo Ofício, das perseguições, né? Então, muita gente que era condenado, eles eram inocentes, eles não tinham crimes, mas eles eram condenados. Existiu também muita essa questão. Então, eles vieram para o Brasil. Eles, né, se juntando com os negros e com os índios, se casaram, formaram família, tiveram filhos, e esses espíritos que eram da falange de Ismael foi reencarnando, sendo filhos da terra mesmo, a fim de trabalhar e lutar pela terra, né? Pela terra nova, pelos objetivos de Jesus aqui, que era trazer o Evangelho. Então a gente vê quando o Brasil, quando começa a vir os negros, aí eles começam a escravizar os negros. Então, Ismael fica profundamente aborrecido, né, com isso, sofria com isso. Então ele vai ter uma reunião com Jesus sobre isso e vai dizer, olha, eles estão escravizando os negros que foram para lá, porque o objetivo era vir esse povo da África, que eram pessoas que já tinham uma vida muito difícil, sofrida, então por isso eles tinham desenvolvido muita humildade, juntando com o índio, que era uma classe, umas pessoas que eram assim, eles eram inocentes, né? Porque um povo virgem, que não tinha se contaminado com as sujidades da Europa, por exemplo, né? E os portugueses, que eram um povo trabalhador, né? E essas três raças deveriam dar origem a uma sociedade fraterna, mais humana. Então esse era o objetivo, porque quando os negros chegaram aqui, eles foram escravizados. Então Ismael vai até lá e fala com ele, né? Fala com Jesus que estava acontecendo isso tudo e eles agora estavam escravizando os escravos. Então Ismael vai e Jesus diz o seguinte: Ismael, manda o meu coração que doravante sejas o zelador dos patrimônios imortais que constitui a terra do cruzeiro. Inicia desde já a construção da pátria dos meus ensinamentos. E naquele momento, nessa conversa, Ismael recebe de Jesus, porque quando Jesus vem com toda aquela falange de espíritos que o auxiliavam nas obras, né,
do seu evangelho, ele vem banhado de luz, então ele traz uma flâmula, uma bandeira branca, né? E nessa bandeira, então, Jesus entrega a Ismael nesse momento e diz que ele deveria colocar ali as suas insígnias. Então Ismael recebe o lábaro bendito das mãos compassivas do Senhor. E na sua substância, uma tinta celeste inscrevera o lema imortal: Deus, Cristo e Caridade. Então essa é a bandeira de Ismael. Mais tarde, quando na escravidão dos negros ele se sente muito triste e vai procurar Jesus, então ele falou assim, mas eu não sei como que vai ser, né? Porque está acontecendo tudo isso lá e vai ser uma complicação. O que a gente vai fazer? Então ele diz o seguinte, que Ismael deveria ir nas regiões sofredoras ao redor da terra e buscar todos os espíritos falidos nas cruzadas, nas reformas, na grande reforma, na Idade Média, todos os espíritos sofredores que faliram nas suas missões. E eles deveriam reencarnar no Brasil. E isso aconteceu. Porque ele diz que todas as ordens de Jesus foram seguidas criteriosamente. Então aqui reencarnaram esses espíritos. E nós somos esses espíritos que vêm reencarnando no Brasil. E por que é pátria do Evangelho? Porque aqui nós temos um ambiente propício à nossa evolução espiritual. Aqui nós podemos cumprir com a nossa missão, resgatar os nossos débitos de outrora. Então nós somos aqueles espíritos que estamos aí novamente. E a maior parte desses espíritos falidos estão no Espiritismo. 80% nos diz, em entrevista do Chico, estão no Espiritismo. 80% desses espíritos são espíritos que falharam na Revolução Francesa, que estão hoje aqui no Brasil, no movimento espírita. O que nós estamos fazendo aqui? Tentando nos reabilitar à luz do Consolador, a fim de que a gente possa resgatar os nossos erros do passado e seguir a nossa evolução espiritual. Então a gente vai olhar o Brasil e vai dizer, mas não é possível, gente. Tem certeza que é isso mesmo? O Brasil é mesmo a pátria do Evangelho? Porque quando a gente olha a situação do Brasil, não é possível, será que é isso? Mas, gente, aqui foi reunido todos os espíritos falidos, vieram para o Brasil. Porque aqui tem o ambiente magnético do Brasil. É apropriado para isso. Se nós renascêssemos na Europa, nós não íamos conseguir. Era preciso que a gente renascesse aqui. A gente vai ver, onde que está a maior nação católica? Brasil. Onde que está a maior comunidade espírita do mundo? Brasil. Onde que nós temos a igreja evangélica mais bem organizada do mundo? Brasil. Aqui a gente tem os cultos de origem africanos. Nós temos irmãos com várias outras segmentos religiosos e nós convivemos de forma harmônica. Onde que acontece isso no mundo? Não acontece. O Brasil, nós temos as condições para isso, espirituais. E essa equipe de espíritos, essa falange de espíritos não nos abandonou, não. Continua até hoje traçando os rumos da nossa evolução espiritual. Nós temos responsabilidades? Temos. Nós temos nosso livre-arbítrio? Com certeza. E por causa dele, muitos desvios aconteceram. Né? Mas vamos dizer que nós falimos? Não podemos dizer que nós falimos, né? Vamos dizer que nós estamos a caminho. Então, a gente vai ver no Livro dos Espíritos sobre as missões. Onde foi que eu montei isso aqui? A questão 576, por exemplo, fala sobre as missões. O que é uma missão? A gente fala assim, a gente pensa,
Missão, então o Brasil é um país privilegiado, né? Que é missionário, tem missão. Gente, todas as nações têm missão. Todas. Olha, no livro A Caminho da Luz, deixa eu ver onde que está aqui, ó. Olha só na América. Ele diz o seguinte, no livro A Caminho da Luz, Movimentos Regeneradores, ele diz: o cérebro da nova civilização da América, está no ponto onde hoje se alinha os Estados Unidos da Europa. O cérebro da América. E o seu coração nas extensões da terra farta e acolhedora, onde floresce o Brasil, América do Sul. Os primeiros guardam os poderes materiais e o segundo detém as primícias dos poderes espirituais. Então aqui, gente, renasceram grandes trabalhadores do Cristo: Bezerra de Menezes, Chico Xavier, Herculano Pires, Guilhom Ribeiro, Bittencourt Sampaio. No livro Voltei, irmão Jacó tem uma entrevista com Guilhom Ribeiro e Bittencourt Sampaio. Eles são espíritos que trabalham pelo movimento regenerador na Terra, especialmente no Brasil. Vários espíritos, Padre Vito, né? Muitos espíritos que já evoluíram no nível, que estão conosco. Bezerra de Menezes. São muitos, é uma falange. E eles estiveram entre nós, reencarnaram aqui para nos auxiliar e ainda reencarnam. Muitos deles, conforme notícias do mundo espiritual, estão reencarnados, estão para reencarnar no futuro, antes e logo no início da do mundo regenerador. Então, nós estamos muito... Mas a gente precisa entender isso, né? Que cada nação tem a sua missão, né? Ele, quando fala lá, quer ver, das outras nações, a Inglaterra também teve, a França, todos eles têm a sua missão, a Alemanha, né? Todos eles têm. E na questão 576, ele pergunta o seguinte: os homens têm uma missão importante, os homens que têm uma missão importante foram predestinados a isso antes de nascerem, têm consciência dessas missões? Então, o missionário sabe que ele é um missionário, né? Tem consciência disso? Ele diz que algumas vezes sim, né? Algumas vezes sim, algumas vezes eles foram predestinados para isso e eles sabem. Mas quase sempre o ignoram. Eles se delineiam, essas missões se delineiam após o nascimento e de acordo com as circunstâncias. Então, a gente, sim, a pessoa, eu quero ser médico, de repente a vida vai levando para outro canto, a pessoa não vai ser nada de médico, vai ser um advogado, por exemplo. A vida vai levando a pessoa para onde ela precisa. Porque na maioria das vezes nós não sabemos o que nós viemos fazer aqui. Qual que é a minha missão? Pessoal, qual que é a minha missão, né? Então, a minha missão é onde que eu estou vivendo, o que eu estou fazendo hoje. Essa é a minha missão. É no lar, é na comunidade. Tem pessoas que vêm com a missão dentro do lar, para manter o lar. E às vezes não dá conta, né? Deixa o lar e vai embora. Então, é uma situação. Às vezes a pessoa vem com a missão de melhorar um bairro, de melhorar uma cidade, né? De melhorar um estado. E a gente vai pensar, mas qual que é a maior missão? Né? Que a missão do lar é uma, e a missão do país é outra. Qual que é maior? Então, a maior missão é aquela que é cumprida, né? Porque não adianta você ter uma missão grande e não cumprir. Se você tem, a gente vai ver espíritos luminosos no mundo espiritual, que a missão deles era com aquele grupo que eles reencarnaram ali, né? Reencarnou com aquele grupo ali. E quando terminou, eles cumpriram de tal forma a sua missão que eles se tornam espíritos luminosos. Vão seguir sua evolução até em outros mundos, né?
Então, muitos espíritos, até de outros planetas, renascem aqui. A gente vai ver naquele livro Renúncia, o espírito de Alcione, né? Um espírito que desde a infância já mostrava a sua capacidade de compreensão e evangelização que trazia na alma. Um exemplo, né? Esse espírito de Alcione é um exemplo para nós. Quando a gente lê essa obra, a gente vê que é um exemplo. Então tem as missões que são individuais, mas tem as missões coletivas, que é no caso da pátria, né? E a missão individual é assim, eu venho com a minha missão, eu posso falir, eu posso cumprir a minha missão até o final. Mas quando é coletivo é diferente, porque o coletivo é muitas pessoas, então vai depender. Às vezes você tem uma quantidade de pessoas que faliram, mas a maioria conseguiu dar conta, então a missão foi cumprida. E então nós temos essa missão coletiva do Evangelho de Jesus, de ser um celeiro de luz onde nós estivermos. Porque a gente pensa, eu para ser, eu não sou missionário porque eu não faço palestra, né? Aí eu me lembro do Herculano Pires, que ele tem vários contos, um deles ele fala do orador espírita, né? Que fazia palestras de forma maravilhosa, né? E aquela pessoa que ficava ali atrás ouvindo. E quando ele desencarna, ele chega lá com aquela luzinha dele apagadinha, né? Pequenininha, e de repente ele vê lá longe aquela entidade luminosa. Quando esse espírito chega perto dele, eu sou muito grato a você, porque você me ajudou muito. Ele vai e pergunta, né, pro espiritual protetor dele lá, mas não estou entendendo como é que é isso, né? Eu sou orador, ele fala, não se incomode, não, porque enquanto você falava, ele ouvia e fazia. Então é isso, a gente lê uma página, vamos trabalhar para a gente fazer. A gente assistiu uma palestra, vamos trabalhar para a gente fazer, porque aí nós seremos luz onde estivermos. E aí nós estaremos contribuindo para a obra do Senhor. Então, às vezes, eu estou falindo na minha missão porque eu errei. Não quer dizer que porque a gente caiu algumas vezes, quer dizer que a gente faliu na missão, né? A gente tem que reerguer e tem que continuar trazendo esse esforço pessoal que Kardec fala na sua obra, né, inteira, todas as obras de Kardec, ele fala do esforço pessoal para a nossa renovação íntima. Então essa é uma luta constante nossa, que a gente deve estar sempre buscando, porque nós sabemos que a nossa vida não termina aqui. A doutrina espírita, ela é altamente consoladora e ela nos esclarece de forma muito clara a nossa vida no mundo espiritual. No livro Domínios da Mediunidade, André Luiz conta o fato de um espírito que foi resgatado, que ele tinha um cheiro tão forte, ninguém conseguia ficar perto dele, de tão forte que era. E ele, numa situação muito degradante, era uma coisa muito triste, uma imagem muito triste de ver. Ele foi um inquisidor na época do Santo Ofício. Então, gente, é isso. A nossa vida é um continuar. Não tem mudanças radicais porque eu desencarnei. Eu sou uma pessoa alegre, vou continuar alegre. Se eu sou triste, vou continuar triste. Se eu sou trabalhadora, vou continuar trabalhadora. Se eu gosto de estudar, vou continuar estudando, né? Então, é uma continuidade. Por isso que a gente deve buscar esse esforço íntimo da nossa renovação. Porque nós precisamos avançar na nossa evolução. Não é bom para ninguém ficar parado na sua evolução. Pelo contrário, só é dor e sofrimento. Então é preciso que a gente avance. E para avançar, isso é uma luta diária. É todos os dias quando a gente acordar, fazer a oração, a nossa prece e pedir, Senhor, que eu seja um instrumento nas tuas mãos, que eu auxilie o Brasil na sua missão sagrada de pátria do Evangelho, que onde eu estiver, Senhor, eu seja luz,
onde eu estiver. E a gente buscar esses conhecimentos, essas leituras. Então, esse livro, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, é um livro que nos esclarece muito, nos traz uma consolação muito grande, de saber que essa nação esteve sempre protegida, amparada, orientada, dirigida por essas falanges espirituais. Nós não estamos sozinhos, nós estamos orientados pelo Cristo, né? E eu gosto de lembrar aqui uma passagem, né, de Jesus, quando ele fala que antes que o nosso coração esteja ligado aos homens, ele fala com Ismael, acalme-se, Ismael, porque antes desta nação, do coração dessa nação estar ligado aos homens, é o meu coração que se ligou eternamente. Então nós estamos eternamente ligados ao coração de Jesus. Trabalhar por esta obra de Jesus na Terra é um privilégio para nós. E como que nós vamos fazer isso? É no nosso dia a dia mesmo. É fazendo as coisas simples do cotidiano. É sendo uma pessoa melhor a cada dia. É sendo a luz para o mundo. Para esse mundo que está necessitado de consolação, de esclarecimento, de paciência, né? E tantas outras virtudes. Que Jesus nos abençoe, nos ampare, que a gente consiga dar conta do nosso compromisso. Eu quero terminar com esse texto no finalzinho que está no livro, no finalzinho do capítulo Esclarecendo. Brasileiros, encerremos para sempre as armas homicidas da revolução. Consideremos o valor espiritual do nosso grande destino. Engrandecemos a nossa pátria no cumprimento do dever pela ordem e traduzamos a nossa dedicação mediante trabalho honesto pela sua grandeza. Consideremos, acima de tudo, que todas as suas realizações hão de merecer a luminosa sanção de Jesus. Antes de se fixarem nos bastidores do poder transitório e precário dos homens, nos dias de provação, como nas horas de ventura, estejamos irmanados numa doce aliança de fraternidade e paz, indestrutível, dentro da qual deveremos esperar as claridades do futuro. Não nos compete estacionar em nenhuma circunstância, e sim marchar sempre com a educação e com a fé realizadora ao encontro do Brasil na sua admirável espiritualidade e na sua grandeza imperecível. Que Jesus nos abençoe e nos ampare agora sempre. Essa obra é muito rica, muita coisa para comentar, a gente fica até um pouco assim a desejar, mas isso daqui é só para a gente ter uma visão geral da obra, para que a gente possa depois estudar em casa, ler, para ver do que se trata. Muito obrigada. A gente que agradece, Solange, pelo estudo da noite de hoje, né? Realmente o Brasil é a grande oportunidade que todos nós temos de nos tornarmos melhores, né? Palestra de orador não se comenta, eu não vou comentar a palestra porque foi completa, mas lá no Rio, seja, uns anos atrás, o Haroldo, né? Junto com o Divaldo, com o Alberto Almeida e tantos outros, o Haroldo disse exatamente o que a Solange falou. Nós estamos aqui porque nós somos os piores, dentro do qual ele se incluía, que eu também me incluo. Por isso que nós estamos tendo a oportunidade de estar no Brasil de ser espírita, para que a gente realmente consiga, como a Solange brilhantemente falou, para que a gente consiga crescer, não desanimar. Então, as próximas palestras nossas, como nós estamos no mês de setembro, setembro amarelo, né? Nós vamos ter 2 palestras seguidas agora sobre o suicídio. Domingo, dia 10 agora, Roberto Fonseca, lá de Resende, trabalhador lá daquela área de Itatiaia, Resende, ele vai nos falar sobre o suicídio na visão espírita. Ele, inclusive, tem livros escritos sobre isso, em conjunto com o Rony Ricardo aqui, de Volta Redonda, que é o Rony. Na outra quarta-feira, o Rony vai nos falar sobre o suicídio e a loucura. Todos os dois eu conheço há muitos anos, todos os dois são especialistas nesse assunto, né? Então, não percam, exatamente em função desse mês de setembro que nós, desde o ano passado, agendamos eles dois para tratarem sobre esse assunto do suicídio.
As duas próximas palestras, Roberto Fonseca domingo, Rony Ricardo na outra quarta, tratando acerca do suicídio. Ok? Lembrando a vocês que as nossas atividades estão ali no quadro e que dia 22 de setembro, uma sexta-feira, nós vamos fazer aqui uma reciclagem para passistas, ok? Uma reciclagem. Não é ensinar ninguém a dar passe, não, mas só relembrar alguns pontos. Nós vamos fazer de 7 da noite às 9. Tá tranquilo em 2 horas para a gente fazer o programa que nós temos lá, que já fiz aqui em outros anos. Então, mas eu não sou passista, pode vir também, quer, né? Aprender um pouquinho junto com a gente sobre a questão do passe, todos estão convidados. Já está inclusive no blog da EDAC, a propagandazinha que o Felipe colocou. Dia 22 desse mês, uma sexta-feira, que é o único dia vago que a gente tem na casa para realizar algum tipo de estudo, diferente da nossa programação cotidiana. Mais alguma coisa? Não? Lembrando a vocês, então, na campanha permanente do Quilo, a gente agradece a questão das mensalidades que estão sendo colocadas em dia, né, que a gente tem pedido também, que é isso que sustenta o centro, né? Então, toda vez que a gente puder, que a gente procurar manter em dia para que a gente consiga desenvolver as nossas atividades. Então, depois da prece, aqueles que tiverem necessidade, passe a guarda no salão. Nós vamos convidar os passistas, depois da prece também, para se dirigir na sala do passe. Zé Roque, Dalvinha, Laurete lá atrás e Altamira aqui. Então vamos agradecer a Deus essa oportunidade, agradecer a Solange pelo estudo da noite de hoje, que Deus possa ampará-la e a todos aqueles que estão aqui no salão, que estão nos ouvindo ao vivo também hoje, no Facebook. Que Jesus, na sua infinita bondade, ampare a todos nós. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair nas tentações do caminho, mas livrai-nos de todo o mal, porque são teus o reino, o poder e a glória para todos sempre. Nessa prece, então, nós vamos encerrar a primeira parte e partimos para a segunda parte na sala de paz. Esses 4 passistas aí que eu falei, tenham a vontade.